Olá pessoal, meu nome é Marcela Palhares, da equipe Na Prática Emergências. Hoje vamos falar sobre as sinalizações de emergência para a CLCB. Você sabe o que é uma sinalização de emergência? Provavelmente você já deve ter visto. São aquelas sinalizações de indicativos de saída, de onde ficam os extintores contra incêndio, ou ainda os painéis elétricos e assim por diante. Provavelmente você já viu desses espalhados por aí. Lembrou? Você sabe qual a finalidade delas? Quando é que você precisa instalar na sua empresa ou na sua loja? Vamos primeiro falar sobre a finalidade delas. As sinalizações de emergência têm por finalidade reduzir os riscos de ocorrência de incêndio, alertando para os riscos existentes naquela edificação, garantindo que sejam tomadas ações de acordo com a situação do risco, e ainda que oriente as ações de combate e facilite a localização dos equipamentos e rotas da saída para abandono seguro da edificação em caso de incêndio. E aí você me pergunta, eu preciso ou não instalar na minha loja, na minha empresa? A resposta é sim. Todas as edificações e áreas de risco são obrigatórias a instalação da sinalização de emergência, segundo a IT20 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. E aí vem a pergunta, qual a sinalização que eu preciso instalar na minha loja, na minha empresa? As sinalizações de emergência estão separadas em sinalizações básicas e complementares. As sinalizações básicas elas são divididas em 4 categorias. A primeira categoria é proibição, que visa proibir ou coibir as ações que podem iniciar um incêndio ou agravamento deste. A segunda é de alerta, que visa alertar áreas e materiais com potencial de risco de incêndio, choque elétrico, explosões ou por contaminação de produtos químicos. Outra categoria é a de salvamento e orientação, que visa indicar as saídas de emergência e as ações necessárias para seu acesso e uso. E a outra categoria é a de equipamentos, que indica a localização e quais os equipamentos de proteção e combate a incêndio estão disponíveis no local. A sinalização complementar é composta por faixa de cor ou mensagem complementares à sinalização básica, como por exemplo a indicação de um pilar ou desnível de piso. No acesso principal dos recintos destinados à reunião de público, por exemplo bares, restaurantes, auditórios, esses deve ser prevista sinalização complementar informando a lotação máxima de 250 pessoas para enquadramento do processo simplificado CLCB. E agora que vocês já entenderam quanto aos tipos de sinalização, vamos às exigências quanto à instalação. A instalação das sinalizações de emergência deve ser primeiramente instalada em local visível. A altura da instalação deve ser do piso acabado até a base da sinalização na altura de 1,80 m. Elas devem ser distribuídas de modo que cada sinalização fique no máximo a 15 metros de distância uma da outra. E ainda elas não devem ser confundidas com os outros tipos de comunicação visual adotados para o local. Por exemplo, uma papelaria onde eu tenho papel de parede instalado ou ainda uma pintura e confundir essas cores com a minha sinalização de emergência. Isso deve ser observado, elas têm que estar em destaque naquele local. As sinalizações de saída acima das portas tem que ser instalado no máximo 10 centímetros acima das vergas. Na impossibilidade quando tem uma cortina de ar ou outro objeto logo acima da porta, elas podem sim ser instaladas diretamente nas folhas das portas, também respeitando ali a altura de 1,80 m do piso à base da sinalização. A mensagem escrito saída deve ser grafada no idioma português. Caso haja necessidade de utilização da língua estrangeira, deve ser aplicado textos adicionais. Quando houver na edificação obstáculos que impeçam ou dificultem a visualização da sinalização de emergências, essas devem repetir a uma altura suficiente para visualização. O mesmo acontece para os equipamentos que são instalados em pilares.
todas as faces do pilar deve prover a sinalização daquele equipamento. E também quando se tratar de hidrante e extintor instalado em locais como garagem, depósito ou locais de grande movimentação de mercadorias e produtos que possam impedir a visualização da sinalização de emergências, deve ser implantadas aquelas sinalizações de piso. E tem outro detalhe muito importante quanto ao material e as características das sinalizações. Tenho observado em algumas visitas a empresas que algumas sinalizações de emergências já estão velhinhas, precisando ali ser substituídas. E muitas outras eu vejo que não possuem o nome da empresa e CNPJ fabricante da sinalização. A IT-20 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo sofreu várias atualizações e atualmente é exigido que se tenha a identificação do fabricante da sinalização de emergência, ou seja, nome e CNPJ da empresa. Quanto ao material, ele pode ser de chapa metálica, plástico resistente ou material semelhante. O importante é que ele tenha resistência a produto químico, a limpeza geral e também aí ao sol, à chuva, às intempéries. E ainda deve possuir aquele efeito fotoluminescente, que é aquele que brilha no escuro. Não se esqueça de conferir periodicamente se elas estão precisando de limpeza ou até substituição. Se elas estiverem com falhas na cor, na pintura fotoluminescente, não possuir a identificação do fabricante, que é o nome e o CNPJ, ou estiver quebrada, elas devem ser substituídas. Então vamos supor que eu tenha aí uma sala comercial pequena, uma loja de roupa ou um escritório administrativo. Eu vou precisar da sinalização de saída acima das portas de saídas de emergência e também aquelas de orientação para onde se encontram as minhas portas de saídas de emergência. Eu vou precisar ainda de uma sinalização acima de cada extintor contra incêndio, indicando o meu equipamento, e também no quadro de distribuição de energia, onde se encontram os disjuntores, eu vou precisar sinalizar que ali é o meu painel de energia. E aí as sinalizações de alerta ou de proibição vai vir em cima aí de cada risco que eu tiver dentro da minha área. Se eu tiver uma central de GLP, que é o gás de cozinha, eu vou precisar indicar que ali é proibido fumar, que tem risco de explosão e assim por diante. Mas as sinalizações básicas para processo simplificado de CLCB são essas: saídas, orientação e salvamento, risco de incêndio de painel elétrico e também aonde estão localizados meus equipamentos de proteção e combate a incêndio, que são os extintores. Vou ficando por aqui, deixe sua dúvida, seu comentário, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe o nosso vídeo e até a próxima!